Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, de volta aí ao quadro Lendas do Universo DC. Hoje, para falar do maior super-herói do mundo, e na minha opinião, eu queria muito saber a sua também. Esse aqui é o melhor quadrinho do azulão, do nosso querido Superman. Vamos falar aqui sobre Superman Grandes Astros, escrito aí pelo Grant Morrison e desenhado aí pelo Frank Quitely. Na minha opinião, como eu já disse, é a melhor HQ do Superman. Eu vou explicar o porquê. O Grant Morrison ele faz aqui nessa HQ algo que os roteiristas estavam fugindo de fazer. Essa HQ é de 2006, ela ganhou o Eisner. Tem algumas críticas atrás dela aqui da Variety, do New York Times, tal, grandes veículos de informação americano, tal, uma HQ muito elogiada. Os fãs da DC amam essa HQ. É um dos grandes clássicos da DC Comics de todos os tempos. E estamos falando aqui de um clássico, entre aspas, moderno, né? Não tem nem 20 anos, né? Aqui em 2006 ela foi escrita pelo Grant Morrison. Essa HQ, basicamente, ela mostra aqui por que o Superman é o melhor super-herói de todos, assim. Quando eu digo melhor, é o melhor em termos de poderes, em termos de moral, ética, sabe? Tipo, ele é um cara perfeito, assim. Essa HQ mostra isso. É uma história que ela não faz parte de nenhuma cronologia, tá? Então, tipo, ela é tipo um Elseworlds aqui. É curioso, né? Porque se você pega os grandes clássicos da DC, a maioria, tudo Elseworlds são os grandes clássicos da DC, assim. Escreve aqui embaixo se eu estiver falando besteira, mas pelo menos a maioria é Elseworlds. E aqui a gente tá falando dessa história que é fantástica. Por que ela é fantástica? O Grant Morrison, ele fez algo aqui nessa história que os roteiristas estavam fugindo. O que os roteiristas estavam fugindo? Muita gente é receiosa, até nos filmes a gente vê isso hoje. O fato de a gente não ter um filme do Superman, não é fácil fazer um filme do Superman. E assim como não é fácil você escrever uma grande história do Superman. Só que o Grant Morrison, ele provou pra todo mundo que é possível escrever uma grande história do Superman. E mais, ele fez algo que nenhum roteirista estava fazendo, que é fazer o Superman o mais poderoso possível. Eu vou dar um exemplo. A origem definitiva do Superman, pra mim, é a origem do John Barney. É fantástico lá, o Homem de Aço do John Barney é incrível, como ele traz, por exemplo, a Supergirl de volta em forma da Matriz e tal. Mas o que o John Barney fez pra fazer tudo isso funcionar? Ele deixou o Superman um pouco mais pé no chão, digamos assim. O Superman do John Barney não era tão fodão em termos de poderes, né? Mesmo as histórias seriam incríveis e sensacionais e tal. O Grant Morrison, o que ele faz? Ele faz o Superman mais poderoso que já existiu. É como se esse Superman aqui fosse o Superman que deu cabo do Anti-Monitor. Sabe quem é o Superman que deu cabo do Anti-Monitor? É o Superman da Terra 2, aquele lá que tem o cabelo grisalho nas pontas e tal. Aquele ali é o Superman da Era de Ouro, foi criado em 38 e tal, que é o Superman que representa no filme do Christopher Reeve. Aquele é o Superman clássico, escoteiro, aquele cara que todo mundo ama, o Superman ideal. E o Grant Morrison faz ele aqui. Não sei se necessariamente ele é o Superman da Terra 1 aqui. Como isso aqui é um Elseworld, mas ele é tão poderoso quanto. Tipo, talvez ele seja o Superman mais foda dos quadrinhos, é nessa HQ aqui. Porque essa HQ, ela pega o Superman e coloca ele no pedestal mais alto de todos na prateleira dos super-heróis. É tipo assim, existe o Superman e existe o resto. O primeiro capítulo dessa HQ é um grande spoiler. E isso não estraga nem um pouco a sua experiência. A HQ mostra que ele vai morrer e mostra como ele vai morrer. Aí no segundo capítulo mostra o lance, tipo, dele trabalhar a Fortaleza da Solidão. A Fortaleza da Solidão, mano, é uma coisa que eu sinto muito falta nos filmes, né? Do DCU, ela não existe no DCU. Eu acho isso uma péssima escolha. Sim, eu vou tentar dar o menos spoiler possível, porque se você não tem essa HQ aqui, se você nunca leu e você é muito fã do Superman, leia. Isso aqui é uma coisa meio que obrigatória pra você ler. Se você é um fã do azulão, leia de qualquer jeito que você conseguir ler. Se você conseguir comprar, se conseguir ler online, não importa, leia. Essa HQ é muito foda. Você vai, até momentos aqui, você pode até se emocionar. Mostra aqui a Lois Lane descobrindo a Fortaleza da Solidão, né? E é muito foda a Fortaleza da Solidão, que fala, é a sala secreta do Superman, né? É o nome do capítulo, se eu não me engano. Assim como o Batman tem a Batcaverna, o Superman tem a Fortaleza da Solidão. E a Fortaleza da Solidão, mano, pra mitologia do Superman, ela é muito foda, ela é meio que essencial, na minha opinião. O Clark conta pra Lois Lane que ele é o Superman, e ela não acredita. Ele fala, ó, tem um segredo pra te contar. Ele abre a camisa aqui, eu sou o Superman. E ela olha pra ele, tipo assim, sério que você é o Superman? E aí ela meio que não acredita, tá ligado? Tipo, e tem uma hora que ele leva um carro dela voando até a Fortaleza da Solidão, ele segura o carro dela aqui enquanto ela vai no piloto. Ela fica o tempo todo muito desconfiada, é muito legal. E ele mostra uma chave pra ela e ele fala, isso aqui é a chave daqui da minha fortaleza e tal. Ela fala, não é muito seguro você ficar andando com isso e tal. Ele, não, é 100% seguro, eu vou te mostrar o porquê. Aí ele coloca a chave no chão, a chave da Fortaleza da Solidão. Sabe quando você vai entrar na sua casa, sua mãe esconde a chave num vasinho ou debaixo de um tapete e tal? A chave da Fortaleza da Solidão, ela fica
no chão, na frente da porta. Tem aquela porta gigantesca, ela fica no chão, na frente da porta. E aí ele explica, ele fala, tenta pegar, mas cuidado, ela é muito pesada. Ele fala pra Lois. Ela tenta mexer, a chave ela nem sai do lugar, tal. E ele fala assim, essa chave foi feita de matéria densa, de uma estrela anã. E ela pesa 500 mil de toneladas. Só eu na Terra consigo levantá-la. Ou seja, imagina o quanto que pesa. Muito foda isso, porque mostra o quanto ele é foda. Esse é um dos poucos detalhes, assim, que tem nessa HQ que mostra que o Superman é incrível. E aí na Fortaleza da Solidão é muito legal, assim, porque ele tem várias tecnologias, né? Ele tem um soro lá que ele dá pra Lois Lane, a Lois Lane vira tipo uma super mulher, sabe? Ela consegue voar, ela tem os poderes dele por 24 horas, se eu não me engano. E é muito legal, ele saindo com a Lois Lane com poderes, assim, é uma HQ, além dela ser divertida, ela tem um tom perfeito, assim, ela te entretém bastante, e cada episódio, cada capítulo, quer dizer, que vai passando, você vai lendo, você vai adorando, você vai amando esse personagem, e você, conforme você vai lendo, você pensa assim, putz, esse cara vai morrer, mano. E na Fortaleza da Solidão, ele tem uma parada que simula o futuro, tem uma hora lá que é muito foda, ele simula o futuro pra ver como que o mundo vai ser sem ele. Que ele já começa a imaginar como que o mundo vai ser sem mim, né? E, porra, o resultado é muito foda. Por exemplo, acontece coisas muito malucas aqui, que é bem a cara do Grant Morrison. Por exemplo, o Jimmy Olsen virar um monstro. Sabe, ele luta com o Superman lá e tal. Umas coisas meio megalomaníacas, assim, que o Grant Morrison faz. Mas funciona aqui nessa HQ. Pela proposta que ela traz aqui, é muito da hora, é muito incrível. A HQ, ela te diverte muito. Além dela ser uma puta de uma história emocionante do Superman, sabe? Isso que deixa tipo, a experiência de você ler esse quadrinho muito rica. Tem um episódio que eu gosto muito também, que ele chama, se eu não me engano, ele chama O Evangelho segundo Lex Luthor. E é muito legal, assim, porque mostra ele tá sendo julgado no tribunal e ele fala algumas coisas lá do jeito arrogante que ele é, porque ele é o cara mais inteligente do mundo e tal. Eu acho o Lex um puta de um vilão foda da DC, assim, um dos melhores, assim. O homem mais inteligente do mundo, né? E aí, na audiência, eles falam o nome de alguns líderes, assim, do mal, tal, né? Tipo Adolf Hitler, Al Capone, Lex Luthor. E aí introduz ele. E aí o Lex Luthor é condenado à prisão, né? Pelas coisas que ele fez aqui. E o Clark Kent acha que ele quer uma matéria, ele vai pra prisão com o Lex Luthor pra conseguir a matéria dele, né? E aí você entende o porquê que o Lex Luthor odeia tanto os kryptonianos, né? E ele sempre fala assim, pô, esse mundo poderia ser meu se não fosse o Superman, sabe? Tipo, e tem muitas dessas coisas, assim. É muito legal como o Morrison trabalha aqui o ódio do Lex Luthor pelo Superman. E o Morrison aqui, ele traz coisas também que, cara, por exemplo, ele traz aqui a tropa dos Supermans, que se eu não me engano, é um conceito lá da Era de Prata, sabe? Tipo, é muito legal. E antes tem uma parada muito emocionante que mostra como que o Clark perde o pai dele, né? Funeral em Smallville, né? O nome do capítulo. O pai dele tem um infarte, né? Assim como vocês viram lá no filme clássico do Christopher Reeve, que ele cai lá na Fazenda Quente e tal. E aí o Clark devastado no velório dele e tal, mostra como ele perdeu o pai. E é muito louco que essa HQ, ela meio que constrói o Superman sem precisar construir, porque ele já tá formado como um herói foda, um herói consolidado, sabe? E é muito incrível isso. Tem todo um lance também aqui eu falei da tropa dos Supermans, né? Que eles aparecem, Supermans... Tem um que chama, se não me engano, Cal Kent, que ele vem não sei de onde do futuro. Eles trabalham com viagem no tempo também. É uma HQ que ela é muito da hora. Muita gente não gosta da arte do Frank Quitely, mas eu acho ok, assim. Eu não acho que é ruim, não. Acho que até pela proposta da narrativa que ela funciona, sabe? Tipo, eu consigo ver aqui um envolvimento legal, assim, muita gente reclama do traço dele e tal, eu não tenho muito o que reclamar disso não, e tipo assim, não é só história, drama e conceito, tem uma cena de ação foda, tipo, ele lutando com o monstro que vira o Jimmy Olsen é legal, aí tem uma luta dele com o Barel e com a Lilo e tipo, é muito legal também, eles vão meio que pro espaço lutar assim, sabe, é muito da hora, o Lex Luthor fugindo da prisão, ele consegue fugir da prisão, né? E aí ele não sabe, por exemplo, que o Superman é o Clark Kent, obviamente, né? E aí ele luta com o Superman no final, ele ganha poderes, né? Os poderes dele duram 24 horas, né? O Superman, no final, ele vence, é claro. E, pô, é muito incrível, assim. O Superman também ele tá trabalhando num testamento, né? Ele deixa uma mensagem gravada na Fortaleza da Solidão. E ele fala assim que, pô, se algum ser do futuro conseguir entrar na Fortaleza da Solidão, espero que ele capte essa mensagem bem e tal. Também quando ele vai morrer, ele deixa a matéria do século por Clark Kent, né? Ele assina como Clark Kent. O Superman está morto, acho que salvando a Terra, algo do tipo. Mostra, por exemplo, o Clark em Krypton, desbravando o planeta Krypton junto com o Jor-El, assim. Se eu não me engano, é uma projeção que ele faz dessa imagem, muito legal. O diálogo que ele tem com o pai. E no final, a luta com o principal nêmesis dele, né? O Lex Luthor, nesse quadrinho aqui, encerrando. O Lex Luthor ele acaba tendo os mesmos poderes que o Superman por 24 horas. E aí ele é bem ameaçador, porque ele é um cara super inteligente. Então, se ele tem todos os poderes do Superman,
Uma luta ótima, só que o Superman vence no final. E, assim, é muito louco porque a morte do Superman, sem dar muitos spoilers aqui, mas já dando um pouco de spoiler, o Luthor que planejou, né? E aí no final você sabe que ele vai morrer e tal, e ele morre no final, e é muito bonito, assim. Pra quem não leu essa HQ aqui e não pode, sei lá, comprar ou não achar nenhum lugar pra ler e tal, tipo, assistam a animação que tem no HBO Max, Superman Grandes Astros. É uma adaptação desse quadrinho aqui, é bem decente, uma animação muito legal, assim. Se você não pode ler ou comprar HQ em algum lugar, procure a animação Superman Grandes Astros, tem aí no HBO Max. Ela enxuga um pouco da HQ, 1h30 e tal, enfim, vocês conhecem o padrão das animações da DC. Se não me engano, foi até a segunda animação da DC que adaptou uma história em quadrinhos. Se eu não me engano, a primeira foi Liga da Justiça Duas Fronteiras, não, acho que não, é Liga da Justiça Nova Fronteira. Finalizando o papo aqui, essa HQ eu recomendo pra todo mundo. Tem um momento aqui, por exemplo, que ele salva uma menina de tentar se suicidar, ele conforta ela e tal. Me lembrou até aquela cena que ele evita a Ravena se matar lá no Guerra em Apocalipse e tal. Então essa HQ aqui é um dos grandes clássicos da DC Comics de todos os tempos. É um clássico até, entre aspas, moderno, né, de 2006, não é tão antigo assim. Grande trabalho do Morrison, que eu gosto bastante do Grant Morrison, eu amo o Batman do Grant Morrison, embora eu odeie que ele criou Damian Wayne, que é um personagem que eu não gosto, mas tem gente que gosta, tudo bem, não tem problema. E é isso, escreve aqui embaixo nos comentários se você já leu esse quadrinho, o que você acha desse quadrinho, se você concorda comigo que ele é o melhor quadrinho do Superman, do maior super-herói de todos os tempos. Então fica aí o Lendas do Universo DC, o único quadro que eu tenho aqui no canal, pra quem tá chegando agora no canal, se inscreveu agora e tal. Esse quadro, ele nada mais nada menos celebra a DC Comics, as melhores coisas que a DC Comics fez em toda a sua história. Então eu falo aqui de quadrinho, eu falo de animação, eu falo de cinema, eu vou trazer games aqui também, as melhores coisas que a DC já fez nos games, então séries, enfim. Lendas do Universo DC é uma grande celebração da editora DC Comics em todas as mídias. Então eu tô sempre trazendo aqui grandes momentos, enfim. Entra aqui na playlist, se você é novo no canal, assistam esses 4 vídeos aqui do Lendas do Universo DC. Falei o primeiro vídeo, se eu não me engano, a cena do interrogatório do Cavaleiro das Trevas, mas eu vou fazer um vídeo especial demais sobre o Cavaleiro das Trevas, o melhor filme de todos os tempos. Beleza? Então escreve aqui embaixo o que você acha dessa HQ, que se você já leu, se você tem. Escreve aqui embaixo, comenta aí, beleza? Tamo junto, até a próxima.